Olá, então vamos iniciar hoje uma aula de Química falando sobre cinética das reações químicas. Então, sou o professor Joelison e sou professor da Escola Ezequiel de Souza Brito. Então, vamos lá para a nossa explanação. Primeiro, cinética está relacionado à velocidade. Tá? Então, velocidade das reações químicas, cinética química. Aqui temos alguns exemplos de reações que vão acontecer com maior rapidez ou menor rapidez. Tá? Por exemplo, temos o caso da ferrugem, né? Formação de ferrugem. Então, o processo de reação química é lento. Tá? Nós temos a explosão de dinamite, é um processo de reação que ele é muito rápido, né? Tanto que ele é explosivo. Aqui temos o exemplo de formação de estalagmites e estalactites em cavernas. É um processo de reação química extremamente lento. E temos o caso da combustão, a queima de um material orgânico, num cigarro, por exemplo. É um processo rápido, tá? Uma reação química que ela é rápida. Então, a reação química, né, ou velocidade das reações químicas, ela é interessante porque isso determina, por exemplo, para a indústria, né, se eu obtenho um produto com maior rapidez ou menor rapidez. Né? Quando se fala em alimentos, a gente procura ter um prazo de validade do produto ser mais longo. Isso vai nos dar mais tempo para manter um produto nas prateleiras do mercado, tá? Então, fazer com que esse produto ele não sofra alterações químicas no decorrer do tempo, né? Tem um maior espaço de tempo para que ele sofra alguma alteração química. Então, isso está relacionado com a rapidez ou velocidade de uma reação química, tá bom? Então, o que vem a ser cinética química? Tá? A cinética química estuda a taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que a influenciam. Estuda ainda a possibilidade de controlar essa taxa de desenvolvimento, tornando as reações mais rápidas ou mais lentas, com base no mecanismo das reações. Então, exemplo simples seria, por exemplo, degradar o lixo em poucas horas ou retardar por anos a deterioração de um alimento. São conquistas que a gente, né, que os cientistas estão sempre buscando, tá? Né, o caso, né, como eu falei há pouco, de eu ter, por exemplo, uma fruta, né, que é um produto perecível, eu manter esse produto, né, numa prateleira por um período mais longo, sem que ele apodreça. Então, seria uma maneira de eu retardar a reação química, né? Que a velocidade da reação ocorre de maneira mais lenta. Ou, como eu quero obter um produto químico na indústria, eu quero obter uma alta produtividade de um produto que sofra reação química com baixo custo. Então, isso tem que fazer com que a velocidade da reação ela seja maior, né? Maior velocidade dessa reação. Então, claro que tem alguns fatores que determinam a velocidade da reação química, tá? Então, esses fatores a gente vai estudar em outra aula, tá? Mas posso adiantar que esses fatores estão ligados, por exemplo, à concentração dos reagentes, tá? A temperatura, por exemplo, também o tamanho, né, dos fragmentos, né, das partículas que formam os reagentes e produtos, né, a colisão entre os reagentes e produtos. Então, são fatores que determinam a velocidade da reação química. Também usamos o catalisador. Posso dar exemplo como catalisador. Então, isso vai ser discutido em outro momento. Então, por enquanto, vamos tratar sobre velocidade da reação química, né, se tratando em quantidade de matéria. Tá?
Então, a gente vai ver, por exemplo, taxa de desenvolvimento médio em função dos reagentes e produtos. No caso aqui, vamos tratar a velocidade da reação química, a quantidade de mols que se forma ou que se consome por hora, por minuto ou por segundo. Tá? Então diz o seguinte, a taxa de desenvolvimento médio é calculada em função de uma das substâncias participantes da reação e é expressa pela razão entre a quantidade consumida ou produzida dessa substância e o intervalo de tempo em que isso ocorreu. Então, basicamente, a velocidade dessa reação, né, calculada em função da sua concentração, a gente vai pegar aqui a variação da molaridade, tá? Ou chamamos também de variação da quantidade de matéria, dividir pelo intervalo de tempo. Assim eu posso ter, por exemplo, quantos mols por litro, por minuto, ou por hora, por segundo, aquele reagente, o produto foi consumido ou formado. Tá? Então, no estudo da cinética química, é comum indicarmos a molaridade usando colchetes. Assim, indica a molaridade, considerando que na matemática é comum o uso da letra grega delta para indicar variações. A fórmula acima pode ser abreviada para. No caso, a gente vai colocar variação da molaridade, a gente vai colocar em colchete. Esse colchete vai indicar a concentração de NH3 e o delta indica a variação. Aqui eu temos embaixo a variação do tempo. Então, basicamente, a velocidade média de uma reação química divide-se a variação da quantidade de matéria das substâncias participantes dividido pelo tempo. Tá? Pode ser um reagente ou pode ser um produto. Tanto faz. Bom, a gente vai pegar como exemplo a formação da amônia. Tá? Temos aqui nitrogênio, hidrogênio e amônia. Então, a proporção que a reação caminha, os reagentes N2 e H2 vão sumindo, isto é, vão sendo consumidos. E o produto NH3 vai aparecendo, ou seja, ele vai sendo produzido. Se a reação for completa e em quantidades estequiométricas, a representação gráfica do andamento dessa reação será a que mostramos ao lado, ou abaixo. Após certo tempo, os reagentes N2H2 acabam e com isso a reação para. Teremos então a quantidade máxima possível de NH3. Tá? Então assim, a gente tem a representação gráfica da quantidade de matéria e aqui em função do tempo. Com o passar do tempo, a quantidade de matéria ou a concentração do produto ele vai aumentar. Tá? Porque numa reação química espera-se que a quantidade de reagentes eles se consumam e a concentração deles vai diminuindo e a quantidade de matéria do produto vai aumentando. Aumenta-se a concentração do produto. Então, no gráfico, a representação gráfica do produto vai ser uma função crescente, que uma parábola vai ser crescente, ou seja, a quantidade de matéria vai aumentar com o passar do tempo, no caso do produto. Por quê? Porque eles vão se formar. No caso do reagente, vai ser o contrário. Como eles vão se consumindo, a concentração ou quantidade de matéria dos reagentes vai diminuindo, tá? Com o passar do tempo. Até chegar a um certo ponto em que temos a questão do equilíbrio, que será tratado em outro momento. Tá? Então chega a um ponto de equilíbrio, se não for uma reação céu fechada. Certo? Então assim, a representação gráfica é que o produto vai aumentar e o reagente vai diminuir. Assim, posso determinar a velocidade da reação pela quantidade de matéria que é formada ou consumida em função do tempo. Então, aqui eu vou só demonstrar o que eu acabei de explicar por meio do mesmo exemplo. Tá? Temos o seguinte. Vamos agora considerar, por exemplo, que a reação de N2H2 formando o NH3
nos forneça os seguintes resultados sobre determinadas condições experimentais. Então, aqui nós temos uma tabela, né, no experimento, temos o tempo de 0 a 20 minutos, e aqui temos a molaridade ou concentração, que vai variar de 0 a 43,5. Então, aqui no gráfico vai mostrar, né, uma linha crescente, que, como aqui eu vou mostrar o NH3 é produto. Então, a formação do produto tende que a concentração aumente, ou a quantidade de matéria vai aumentar com o passar do tempo. Por exemplo, 0 minuto, concentração 0. 5 minutos, concentração 20. 10 minutos, concentração 32,5. 20 minutos, concentração 43,5. Então, a tendência é que a concentração do produto aumente com o passar do tempo, por isso que você vai ter uma reta ou uma curva crescente, tá? Então, aqui eu vou determinar a velocidade da reação em cada intervalo. No caso, intervalo de 0 a 5 minutos, a gente tem de 0 a 5, intervalo de tempo 5 minutos. E a concentração vai de 0 a 20. Então, nós fazemos aqui a diferença, né? Concentração 20 menos 0, 5 menos 0, ou seja, 20 dividido para 5 é 4 mol por litro por minuto. No intervalo de 5 a 10 minutos, de 5 a 10 minutos, intervalo também de 5 minutos, e a variação vai ser 32,5 menos 20, que daria 12,5. Assim, teríamos uma razão de 2,5 mol por litro por minuto, tá? O que no caso ele está demonstrando no gráfico. Do intervalo de 10 a 15 minutos, nós temos uma velocidade de 1,5 mol por litro por minuto. No intervalo de 15 a 20 minutos, nós temos uma velocidade de 0,7 mol por litro por minuto. Bom, o que se observa aqui? Com o passar do tempo, a concentração vai aumentar. Porém, a velocidade da reação vai diminuindo. Por quê? Porque se eu tenho se aumenta a concentração do produto, eu vou diminuir a concentração de reagentes. Então, se eu tenho menos reagentes, a velocidade vai diminuir. A tendência é eu chegar a um ponto de equilíbrio, ou que a velocidade da reação chegue a zero. Por quê? Se eu não tenho mais o que consumir, não tem mais o que formar. Então, a velocidade vai tender a zero, tá? Então, com o passar do tempo, a velocidade da reação vai diminuindo, tá? Por quê? Porque vai consumir a quantidade de matéria dos reagentes e formar os produtos. Então, chega a um certo ponto que essa velocidade vai cessar, ela vai zerar a velocidade, ou chegar a um ponto de equilíbrio, né? Dependendo da situação, tá bom? Às vezes não zera, às vezes é um ponto de equilíbrio. A velocidade da reação direta, né? Que chamamos reação direta, que é a formação do produto, ou reação inversa. Quando chega um ponto de equilíbrio, essas velocidades podem ser iguais. Isso se considerarmos o sistema fechado. Tá bom? Bom, vamos para o exemplo 1. Neste exemplo, temos reagente e produto, tá? Então, ele mostra a concentração em função do tempo. E ele pede que você calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. O tempo está em segundos. Então, 3 minutos, nós temos 180 segundos e 5 minutos são 300 segundos. Então, para determinar a velocidade da reação, a gente vai fazer a diferença entre essas considerações e dividir por esse tempo. Então, no caso, vamos pegar a diferença de 0,18 menos 0,2 e dividir pela diferença entre 300 e 180. Então, isso vai dar uma velocidade média de 0,000167 mol por litro por segundo. No caso, é uma reação muito lenta, tá? Velocidade muito baixa. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Temos assim, numa reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano, que foi transformado em CO2 e água. A velocidade da reação será, então, coloquei as alternativas. Tá? Para determinar essa velocidade da reação, você vai pegar
a velocidade média, você vai pegar a variação da concentração da substância em questão. No caso, que substância é esta? A substância em questão é o metano. Ele fala que em 5 minutos, né, 0,25 mol de metano se transformou em CO2 e H2O. Então, você vai pegar esse 0,25 e dividir por 5, tá? Porque já está dizendo qual é a quantidade de matéria que se transformou. Então, aqui não tem que fazer diferença nenhuma, tá? Ou seja, já está dando qual foi a diferença. Dividindo 0,25 por 5, teríamos 0,05 mol por minuto, né? Então, essa seria a taxa de consumo de metano que é transformado em gás carbônico e água. Tá bom? Próximo exemplo. Analise o gráfico ao lado em que está representada a variação da concentração de um reagente em função do tempo de uma reação química. Considerando-se as informações desse gráfico, é correto afirmar que no intervalo de 1 a 5 minutos, a velocidade média de consumo desse reagente é... Vamos lá. Velocidade do reagente vai ser determinado pelos seguintes fatores: variação da concentração e variação do tempo. A concentração vai variar de 0,1 a 0,9 e o intervalo de tempo variando de 1 a 5. Então, você vai pegar, diminuir 0,9 menos 0,1 e dividir pela diferença entre 5 menos 1, que é 4. Então, a resolução está aqui. Coloquei nessa tabela, né, as informações. Para o tempo 1, minuto, 0,9. Para o tempo 5 minutos, 0,1. Então, a variação do reagente seria 0,1 menos 0,9. Né, esse eu coloquei em módulo. E diminuir 5 menos 1 seria 4. Então, 0,8 dividido por 4 daria 0,2 mol por minuto. Então, aqui determina a velocidade de consumo daquele reagente. No caso, teríamos a alternativa A como resposta correta. Então, essas questões elas vão aparecer, né, com certa frequência em atividades do livro didático ou em atividades ou questões de prova, de vestibular, de concurso, eles vão aparecer. Então, você tem que estar atento tem que entender, saber sobre concentração e quantidade de matéria, tá? Que isso é estudado na parte de soluções, já foi estudado, tá bom? E saber um pouco de estequiometria, né? Que a gente vai trabalhar nos exemplos a seguir. Chegou a hora, vamos lá. Reação de formação da água ocorre com o consumo de 6 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de... Bom, tá aqui a alternativa, vamos à resolução. Primeiro, né, a questão não forneceu a equação de formação da água, então aqui eu coloquei H2 mais O2 formando H2O. Balanceando a equação, teríamos 1 mol de H2, 1,5 mol de O2 e 1 mol de água. Tá? Se quiser colocar 0,5, pode botar. Tá? Claro que, de acordo com a IUPAC, ela não recomenda colocar decimais, e sim frações. Mas, para fins didáticos, né, eu coloquei bem aqui 0,5 em vez de 1,5, porque ficaria mais simples trabalhar a matemática. Bom, você não pode esquecer que toda reação química, ela vai obedecer a uma equação, tá? Essa equação, ela tem que ser balanceada e as proporções estequiométricas têm que ser obedecidas. Não é diferente com a velocidade de uma reação química. Numa reação, nós temos a seguinte proporção estequiométrica, tá? Ele mostra 0,5 mols de oxigênio, tá? Ele se forma ou é consumido a uma taxa de 0,6 mol por minuto, tá? Aqui na questão, ó, tá?
reação de formação da água ocorre com o consumo de 6 mols de oxigênio por minuto. Então, está aqui. Então, a velocidade de consumo de hidrogênio é de. Então, na equação estequiométrica, o coeficiente do hidrogênio é 1 mol. Então, se eu tenho 1 mol de H2, qual a velocidade da reação de consumo dele? Então, pela proporção, né, direta, pela observação direta, daria para perceber que se aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 1. Então, aqui eu tenho o dobro desse ponto, tá? O H2 é o dobro de O2. Então, se aqui é 6 mol por minuto, aqui vai ser 12 mol por minuto. Ou, obedecendo a regra de 3, você pode pegar 0,5x igual a 6, e 6 dividido por 0,5 daria 12 mol por minuto. Então, não esqueça que em reações químicas, sempre obedeça a proporção estequiométrica, tá? Porque senão vai ter erro. É só observar. A velocidade de consumo de H2 é o dobro de O2. A velocidade de consumo de H2 é a mesma velocidade de formação do H2. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é igual daqui. Então, 1 e 1. Se aqui é 12 mol por minuto, se consome, a velocidade de formação de água vai ser também 12 mol por minuto. Tá? Então, aqui seria 12 mol por minuto, 6 mol por minuto e 12 mol por minuto. Então, obedeci à proporção estequiométrica. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 5. Durante a decomposição da água oxigenada, ocorre a formação de água e oxigênio, de acordo com a equação. Se a velocidade de liberação de oxigênio é da ordem de 1 vezes 10⁻⁴ mol por segundo, determine a velocidade de consumo de água oxigenada em mol por segundo. Então, aqui está a equação. Se eu tenho, no caso a equação está balanceada, eu tenho 2H2O e 2H2O e O2, a proporção estequiométrica é 2, 2 e 1. Se ele fala que a velocidade de liberação de oxigênio é da ordem de 1 vezes 10⁻⁴ mol por segundo, como aqui o coeficiente é 1 e tem essa velocidade, a velocidade de consumo de água oxigenada vai ser o dobro. Então, se aqui é 1, aqui vai ser 2. Então, vai ser 2 vezes 10⁻⁴, né? Fazendo aqui um cálculo mental direto, bem simples. Tá? Só observar os coeficientes estequiométricos. Mas, fazendo uma regra de 3 simples, teríamos que, se eu tenho 1 mol de O2 e tem essa velocidade, que é 1 vezes 10⁻⁴ mol por segundo, se eu tenho 2 mol de H2O2, qual é a sua velocidade? Então, teria uma proporção direta. Tá? Então, simples. 2 vezes 1, 2 vezes 10⁻⁴ mol por segundo. Exemplo 6. A reação de decomposição do amoníaco produz 8,4 gramas por minuto de nitrogênio. A velocidade dessa reação em mols de NH3 por hora é. Então, ele quer saber qual a velocidade de consumo de amônia por hora. E aqui está informando por minuto. A questão aqui está dizendo o seguinte: observando a equação, temos que decompondo a amônia, eu vou formar nitrogênio e hidrogênio. Tá? E nesse caso, ele diz que a velocidade de formação do nitrogênio é 8,4 gramas por minuto. Mas essa velocidade a gente determina em mol por minuto. Tá? Sendo mol por minuto, eu tenho que determinar o número de mols. Quantos mols se formou de nitrogênio em 1 minuto? Então, esse número de mols é determinado quando eu divido, né, a massa do soluto pela massa molar. O soluto em questão é o nitrogênio. Então, 8,4 gramas dividido por 28. 28 é a massa molar do N2, porque cada nitrogênio tem 14 gramas por mol. Então, como são 2, 14 menos 14, 28.
dividido isso aqui, obtemos 0,3 mol de nitrogênio. Isso por minuto. Obedecendo à equação estequiométrica, calculamos o seguinte. Se eu tenho 1 mol de N2, como está aqui na equação, tenho a velocidade de 0,3 mol por minuto, aqui como eu tenho 2 mols de amônia, né, na equação, eu tenho que velocidade? Tá? Então, eu tenho x. Multiplicando aqui o meio pelos extremos, temos que x é igual a 2 vezes 0,3, tá? Isso vai dar 0,6 mol por minuto. Como ele pede na questão aqui, né, por hora, a velocidade de consumo de amônia por hora, então você vai pegar e multiplicar por 60 minutos, porque uma hora vai ter 60 minutos. Então, multiplicando 60 vezes 0,6, obtemos 36 mols por hora de NH3. Tá bom? Bom, então a gente determina essa velocidade da reação observando uma equação estequiométrica, quando ela existir, observando a quantidade de reagente ou produto que é consumido num certo intervalo de tempo. Tá? Bom, coloquei uma última questão, mas eu não vou resolvê-la agora. Tá? Fala sobre a combustão completa do etanol, que obedece a seguinte equação, né? Considerando que em uma hora foram produzidos 2.640 gramas de gás carbônico, com a taxa de desenvolvimento da reação expressa em número de mols do etanol consumidos por minuto. Então, tendo entendido um pouco dessa aula, dá, né, suporte para você responder esta questão. Tá? Então, vou colocar em prática os nossos conhecimentos obtidos nesta aula, tomando como apoio o nosso livro didático. Tá? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Que a gente vai, depois eu vou lançar para vocês a resolução dessa questão.